Boa noite, Mas pessoal. Vocês estão me ouvindo? Dá um Boa sinalzinho aí. noite, Boa noite. Tudo bem com vocês? tudo bem? Que bom. Boa noite. Olha aí que legal, todo mundo aí, que bacana. Pastor Carlos está por aqui? Já, né, pastor? Entrei? Mas eu não estou vendo imagem. O senhor já está aqui, pastor. Já está conosco, já está entre nós. Amém. Graças a Deus. Mas eu não estou vendo imagens. Não está vendo imagens? O senhor está pelo celular ou pelo computador? Por enquanto eu estou pelo celular. Acho que é para aparecer alguma coisa aí, pelo menos a câmera de quem está falando. É Achei provável que você. Pronto. apareça. Legal, gente. Eu estou fazendo mais um tempinho, porque eu sei que o pessoal costuma entrar aí nos primeiros 5 minutos, Tá. mas a ideia não é a gente demorar muito para começar, porque a gente não pode demorar muito para finalizar, porque senão fica um pouco cansativo, né? Vamos fazer assim, eu vou... Olha, o Everaldo mandou um chat aqui, boa noite, e me lembrou de uma coisa, isso é importante. Se vocês quiserem parar a aula por algum motivo, comentar alguma coisa, é legal a gente usar o chat. Então, vocês podem ir lá no chat e pode digitar alguma coisa, a gente vai analisando aí os comentários, a gente vai falando ao mesmo tempo em que a gente vai dando aula. Mas eu quero correr aqui com o começo, porque eu quero tirar um tempinho no final para a gente poder falar um pouco, para a gente poder conversar um pouco, né? Olha a Eliana Delfino aí. Agora sim, hein, Eli? Legal, gente. Vamos começando. Então, antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa para vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de aula através do Zoom. Então, eu conto com a paciência e colaboração de vocês, porque eu estou aprendendo como é que mexe nesse negócio aqui, tá? Tem um negócio aqui de quadro que eu quero usar, e aí vamos ver se vai dar certo. Então, antes de mais nada, queria pedir para o pastor Carlos fazer uma oração para nós começarmos. Pode ser, pastor? Sim. Amém. Pode ser. Amém. Vamos orar, então. Soberano e amado Deus, neste dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede, nós gostaríamos de te pedir a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia sobre nós, Pai. Pedimos que o Senhor nos encha com teu Espírito Santo e inspire, ó Deus, o Gabriel que vai ministrar a aula aos nossos corações, Pai. Que não falte o teu Espírito, o teu cuidado, e dê a ele, Senhor, um espírito de sabedoria, Pai, e de ensino, para que nós possamos ser ricamente informados de tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Prepara os corações e as mentes que vão receber, Pai. Que seja um bom lugar onde a sua semente será plantada e dará o crescimento de 30, 60 e 100 vezes mais, Pai. Para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Pastor, eu vou começar aqui o conteúdo, mas o senhor tem liberdade para me parar a qualquer momento, tá? Para contribuir com a gente. Eu vou começar a compartilhar aqui um quadro, e eu não sei se vai funcionar para vocês, vamos ver. Aí vocês me digam se vocês verão uma telinha onde eu vou escrever aqui um negócio chamado teste. Vocês estão vendo? Ok. sim. Legal. Muito bom. Agora eu vou pedir para vocês fecharem os microfones, por favor. E conforme vocês forem participando, vocês podem mandar um chat e a gente vai dar continuidade. A primeira coisa, pessoal, que eu quero compartilhar com vocês aqui, primeiro me explicando, tá? Eu escolhi não fazer uma apresentação de PowerPoint para essa primeira aula,
justamente para não ficar um pouco cansativo. Sei que é a primeira aula, eu queria ouvir um pouco vocês no final. Então, eu não quero que seja maçante para vocês, por isso que eu escolhi aqui um modo um pouco mais dinâmico. Então, na verdade, eu vou escrevendo algumas coisas e aí para ficar claro para vocês aquilo que a gente está falando, para não ficar cansativo, de repente vocês ficam vendo só a nossa cara, né? Aí também ninguém merece. Então, vamos ver se esse modelo aqui de aula, digamos assim, ele vai dar certo. Mas antes de mais nada, pessoal, eu queria falar para vocês o seguinte. Eu sei que tem muita gente aqui, tem algumas pessoas da nossa igreja, obviamente, algumas pessoas da Igreja do Nazareno Mão que Resgata, que é a nossa igreja local, mas também tem algumas pessoas de fora, né? Algumas pessoas de outras igrejas, algumas pessoas que não são nem aqui de Hortolândia. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é essa iniciativa, né? Essa aula, digamos assim, ela é um fruto de um projeto de uma igreja local, né? Da Igreja do Nazareno Mão que Resgata, uma igreja vinculada à Igreja do Nazareno, que é a nossa igreja local, onde grande parte das pessoas que estão aqui na sala, elas fazem parte. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é uma iniciativa, digamos assim, da internet, né? Uma iniciativa solta, mas é uma iniciativa vinculada a uma igreja local, criada e pensada por uma igreja local, e que, claro, pode aí usar a internet para alcançar mais pessoas, e a gente acredita que isso é muito válido. Estou dizendo isso para você por quê? Porque se você está aqui na nossa cidade, se você está em Hortolândia, Campinas, eu te convido a participar da nossa igreja local, se você ainda não tem uma igreja, especialmente durante essa, vamos chamar de imersão, né, que nós vamos falar sobre famílias. Se você não está aqui na região, mesmo assim eu encorajo você a procurar uma igreja local. Nós não nos simpatizamos muito com movimentos desigrejados, então nesse momento eu encorajo você, se você ainda não tem uma igreja local, procure uma igreja local para que ela sirva de apoio para tudo isso que nós vamos tratar aqui. Bom, dito isso, eu queria de uma forma rápida fazer uma apresentação, né? Tem gente aqui que não nos conhece, então eu queria apresentar primeiramente, pastor Carlos, eu queria dar aqui uma oportunidade para que o senhor possa se apresentar. Eu peguei aqui uma fotinha do senhor e da Ana, para as pessoas poderem ver vocês. Olha aí que legal. Não sei se vocês estão vendo aí. Mas, pessoal, esse aqui é o pastor Carlos, a Ana, eles têm uma família linda e eles vão participar conosco aqui. Então, pastor, queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouco sobre a sua história, sobre vocês. Amém? Estou cortando a foto, Gabriel. Não entendi. A foto está cortada, pelo menos aqui para mim. Talvez seja porque você está no celular, não é? Tô no celular. Acho que a tela não cabe. Bom, beleza, pode seguir. Ok. Bom, acho que a grande maioria de vocês já conhece. Só quebrando um pouquinho a liturgia, eu quero agradecer a Lu e o Aldo, se estiver participando aí. Eles são uma igreja do Nazareno, né, diferente da nossa, ali no Nóbrega, eu acho que é o Nóbrega que eles estão, mas é a igreja do Nazareno. E tem uma moça que entrou também chamada Luzia, que é lá da cidade está lá no Paraná, no estado do Paraná, tá? Ela está acompanhando a gente também. Mas, bom, me chamo Carlos, me converti no ano de 2009 na Igreja do Nazareno Central, ingressei no seminário já no final de 2009, me formando em 2013, fui ministro local da Igreja do Nazareno Central, né? Me casei também em 2009, no final de 2009, novembro. E depois da Central eu fui para a Igreja do Peniel, fiquei lá por 2 anos. A Ana me corrija se eu estiver errado. No Peniel? 2 anos, e depois fui para a igreja do pastor Ernesto, lá em Barão Geraldo, por um período.
e de 1 ano, e agora eu estou no Mão. Sou formado em teologia pelo SEM, né, da Igreja Nazareno, e também sou formado em missões urbanas pela Jocum. Para mim é um privilégio estar participando com vocês. Tenho algumas viagens missionárias e alguns trabalhos evangelísticos de rua. Sempre me esquivei na questão do pastoral, sempre quis ser um evangelista de rua, mas aprove a Deus me trazer para o pastoral e agora me desafiar com famílias, né? O pastor Hildo falou que viu bastante a respeito do sacerdócio pelo período que eu passei com a minha esposa no tratamento de câncer, e eu sempre me importei realmente com a família porque é a estrutura da sociedade, né? Eu acredito que Deus tem muito a acrescentar na minha vida através da vida dos irmãos, e também eu posso acrescentar algo também de algumas experiências pessoais e através de estudos. Mas eu acho que é isso, Gabriel, não tem muito o que acrescentar, muito o que falar de mim. Estou agora com 40 anos, 15 anos mais ou menos de conversão, uns 12, 13 anos de casado, e com uma filha maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma família, como o irmão já citou, e tem sido bênção na minha vida, e eu tenho sido cada vez mais desafiado a propagar o evangelho naquilo que eu estudei, né? Eu sempre busquei estudar e as oportunidades que eu tive de ministrei, mas eu acredito que eu ainda tenho muito a crescer aí no conhecimento e na graça do Senhor, junto com os irmãos. Amém? Amém, pastor, amém. Que legal, que bom. Eu não vou nem falar o meu currículo depois que o senhor falou o currículo do senhor, porque eu não vou passar vergonha aqui. Imagina. Gente, eu queria que o pastor Carlos se apresentasse, porque é importante, né, o pastor Carlos, ele é a nossa liderança pastoral do Ministério de Casais dentro da igreja do Mão que Resgata. Então, primeiramente eu quis que ele se apresentasse, porque tem muita gente que não conhece ele, e num segundo momento, para que vocês realmente vejam que existe uma base por trás disso que a gente está fazendo, não é uma ideia que surgiu do nada, não é algo que a gente está criando aí sem fundamento, mas a gente tem base aí naquilo que a gente está propondo. Bom, pastor, rapidamente, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, sou casado com a Vanessa. Eu tinha separado uma fotinha aqui também, ó, do Gabriel e da Vanessa, mas agora eu estou um pouco frustrado, porque quem está pelo celular não está conseguindo ver direito. Eu não sei nem se eu vou usar esse quadro aqui, mas vamos lá. Eu sou casado com a Vanessa, a gente tem 3 filhos, e temos aí uma história de restauração de família, de casamento. Nos momentos oportunos a gente vai, com certeza, compartilhar com vocês algumas coisas nesse sentido. E a minha esposa não está aqui agora, minha esposa ela é comissária de voo, ela está trabalhando. Nesse momento ela está fazendo alguns voos, ela até disse para mim agora há pouco que está tentando entrar, mas não está conseguindo, ela deve estar em algum aeroporto aí da vida, e a internet não deve estar funcionando. Ela entrou! A Vanessa entrou, olha lá, tá vestida de comissária. Tá toda vestidinha. Gente, então legal. Vamos dar seguimento aqui, pastor, para que a gente não se atrase. Eu tinha separado aqui uma imagem para colocar para vocês, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu achei interessante colocar essa imagem aqui, ó. Se vocês estiverem conseguindo ver, na verdade é só uma frase de uma página que eu estava vendo hoje um pouco mais cedo, e eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. A frase diz o seguinte: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Essa frase é uma frase comum, uma frase popular, tem muita gente utilizando essa frase, especialmente no meio cristão. Tem algumas coisas do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, que ele tá fazendo com relação a isso aqui, tem alguns livros que já foram escritos com essa temática. Mas por que isso é importante? Por que a gente está falando sobre família, né?
Por que a gente decidiu resgatar o tema família, que parece um tema tão simples, parece um tema batido? Poxa, mas vocês têm tanta coisa para falar, vocês vão falar de família como se ninguém soubesse o que é uma família ou alguma coisa nesse sentido? Na verdade, é o contrário, né? Na verdade, o conceito de família se perdeu ao longo dos anos. E quando eu digo ao longo dos anos, não são muitos anos, não, né? Se a gente voltar aí em 1950, 1960, a gente tinha um conceito de família muito diferente do conceito que nós temos hoje, né? As regras eram outras, os costumes eram outros, e a gente tinha uma família um pouco mais solidificada, diferente de hoje. Então, hoje, o conceito de família, ele foi sendo ressignificado pelo mundo, né? E quando eu digo pelo mundo, eu quero dizer pela sociedade, pela cultura, pelo próprio diabo, digamos assim, né? Que tenta, de todas as formas, ressignificar o conceito de família para que a gente não entenda, na verdade, qual que é o propósito da família para nossas vidas, o propósito de Deus com relação à família para as nossas vidas, e a gente acabe caindo em algumas armadilhas que, inclusive, eu mesmo já caí, eu e a Vanessa, nós caímos em algumas e a gente vai compartilhar com vocês em outros momentos. E não somente isso, mas eu queria dizer para vocês também o seguinte, inicialmente nós iríamos falar com homens, né? Iríamos falar sobre o papel dos homens, sobre a responsabilidade que os homens têm dentro das famílias, porque nós temos sido bastante incomodados com relação ao papel do homem que não vem sendo desempenhado, de repente, da forma correta. Acho que é um despertar que a gente precisa dentro da igreja nesse momento. Só que, conforme nós fomos divulgando esse estudo, né, essas aulas, a gente foi vendo que tem várias mulheres que se interessaram e queriam participar também. Inclusive, mulheres queriam participar sem os homens, né, sem os maridos. Então, nós demos uma remodelada no assunto e trouxemos aqui uma cara mais de família, mas não vamos deixar de tratar os assuntos dos homens. A gente só vai tratar os assuntos dos homens enquanto nós falamos de família, enquanto nós falamos também com relação ao papel da mulher. Porque aí, se a mulher está entrando nas aulas sem a participação do seu marido, ela com certeza vai absorver bastante coisa interessante. Tá? Eu vou fazer o seguinte, como vocês não estão conseguindo ver o quadro branco de uma forma que eu imaginei que vocês veriam, eu vou tirar aqui esse quadro branco. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Espera lá. Como que eu tiro isso aqui agora? Tá vendo? Isso aqui dá. Ah, achei. Pronto. E agora eu vou fixar aqui o meu vídeo e vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, tá? Porque eu sei que vai ficar um pouquinho cansativo, só a minha cabeça aqui falando, mas eu prometo que eu não vou me alongar muito, tá bom? Só porque a gente não vai ter muita qualidade mesmo no compartilhamento que eu tinha preparado, então a gente segue dessa forma. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: antes da gente começar essa imersão, antes de nós começarmos esse período que nós vamos ter aqui, de aproximadamente 8 semanas, eu queria fazer um acordo com vocês. É importante que a gente apresente esses conteúdos, esses conceitos que nós vamos aprender aqui, e que você esteja de mente aberta para ouvir esses conceitos. Então, a primeira coisa que eu quero combinar com você aqui é que a gente faça um acordo onde a gente vai, pelo menos temporariamente, ignorar aquilo que a sociedade fala sobre família, aquilo que as pessoas que não são cristãs falam sobre família, para que a gente possa se fixar, mesmo que por esse período de tempo, aquilo que a Bíblia fala sobre família. Então,
o nosso embasamento aqui, ele vai ser a Bíblia, tá? Eu sei que tem gente que vem de diferentes contextos, às vezes a gente está dentro da nossa igreja e a gente vem de um contexto diferente. Então é por isso que eu quis colocar esse acordo aqui logo na primeira aula. Por quê? Porque o ideal é que a gente apresente alguns conceitos aqui que talvez confrontem vocês. Talvez confrontem o que vocês entendem pelo papel de mulher, talvez confrontem o que vocês entendem até aqui pela responsabilidade que o homem tem dentro da família. Poxa, mas eu não aprendi assim, na minha cabeça esse negócio não funciona muito assim. E eu quero que você deixe um pouco isso de lado e você se fixe ao que a Bíblia fala sobre família. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, que eu queria propor para vocês, que a gente, durante esse período de imersão, a gente faça um compromisso de olharmos aqui para a palavra, olharmos para a Bíblia e enxergarmos a Bíblia como nosso único modelo de referência para a gente entender o que é uma vida em família. Tá. No segundo momento que eu quero compartilhar com vocês é sobre relativização. É uma palavra que eu gosto bastante, é uma palavra que eu gosto muito, por quê? Porque representa muito a maneira como nós temos vivido as nossas vidas hoje em dia. E quando eu digo nós, eu não quero dizer nós que estamos longe da igreja, longe de Deus. Não, nós que estamos vivendo, de repente, dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, nós temos vivido, de repente, uma vida um pouco relativista. Então, quando eu digo relativista, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, parece que as coisas hoje em dia são muito relativas, né? Então, quando a gente usa essa palavra? A gente usa quando a gente quer dizer o seguinte, olha, eu aprendi que isso aqui, de repente, não era vontade de Deus para a nossa vida, né? Aprendi que uma vida cristã, ela implicava em você seguir um determinado caminho. Mas aí vem uma pessoa, de repente, um pouco mais moderna, um pouco mais voltada aí para as coisas que têm acontecido hoje em dia na sociedade, e diz para você, não, mas isso aí que você está dizendo é relativo. Por que ela diz isso? Isso é relativo. Por quê? Porque nesse contexto, talvez isso aqui seja errado para você, mas em outro contexto, isso não é errado, né? Então, de repente, esses dias eu estava conversando com um rapaz que ele serviu muito tempo a Deus dentro de uma igreja, hoje ele não serve mais, e tudo que eu falava, ele dizia para mim assim, não, mas isso é relativo. Isso aí não... Deus não faria isso, Deus não teria coragem de fazer isso com a gente estava falando sobre condenação, estava falando sobre alguns assuntos meio pesados. Mas o fato tudo parece que ficou meio relativo, tudo parece que, não é bem assim. Sabe o jeitinho brasileiro? Parece que nós encontramos um jeitinho brasileiro para interpretarmos aí como que seria a nossa vida, uma vida de retidão cristã. Eu estou dizendo isso por quê? Porque isso se aplica muito ao conceito de família. Família, gente, é o que nós temos de mais importante nas nossas vidas. Então, pensa num bem que você tem, que é preciosíssimo, e que o inimigo vai fazer de tudo para tirar de você. Não é a sua casa, não é o seu carro, não é a sua inteligência, não é a maneira como você serve a Deus, não é o seu ministério, não é o seu dom, não é os seus movimentos, não é nada disso. O bem mais precioso que você tem hoje e que o inimigo, o diabo no caso, ele faria de tudo para tirar é a sua família. Ah, Gabriel, mas peraí, você não está entendendo. Eu ainda não tenho uma família. Quando eu digo família, gente, eu quero dizer o seguinte, marido, esposa, de repente filhos. Então, de repente, você pode falar para mim, eu não tenho família ainda, eu ainda não me casei, como, por exemplo, o Renan, que está aqui com a gente, ele é noivo, ele ainda não se casou. Essa família que eu quero dizer é a família que o Renan está prestes a constituir com a Caroline, que também está aqui. Então, se ele ainda não tem família, o intuito do diabo, o intuito do inimigo é atrapalhar a vida dele, é destruir a vida dele para que ele nem consiga chegar no patamar de criar uma família, especialmente do jeito que Deus entende para nós. Então, para nós entendermos como esse conceito ele é importante. E não se enganem, toda vez que a gente olha para o mundo
e a gente vê as investidas do diabo em tudo que tem acontecido lá fora, tudo o que tem acontecido lá fora é para destruir o quê? O conceito de família. Então, a apologia, por exemplo, à pornografia. Para quê? Para destruir o conceito de família. A apologia às drogas. Para quê? Para destruir o conceito de família. Se a gente inverter e a gente partir do seguinte pressuposto, se as famílias estivessem vivendo aquilo que elas deveriam viver, se as famílias estivessem centradas no propósito de Deus para elas, você acha que nós teríamos os problemas que nós temos hoje na sociedade? Você acha que nós teríamos problema com droga, nós teríamos problema com prostituição, nós teríamos problema com roubo, com criminalidade? Gente, toda pessoa que se envereda, por exemplo, por um caminho de criminalidade, causando aí um desajuste social na nossa vida, é uma pessoa que não está vivendo o propósito da família. Uma pessoa que não está vivendo aquilo que Deus escreveu para que aquela pessoa vivesse dentro da família. Então, a família, ela não é um conceito periférico, não é um conceito como é que fala? Um conceito que a gente pode simplesmente jogar fora. Não, é o núcleo da nossa vida e é através das famílias que Deus ele faz ele faz com que o nosso ministério ele aconteça. O nosso ministério, que eu digo assim, a parcela que nós temos para ajudar a Deus naquilo que ele, na obra dele, é através da família. Então, primeiro ponto para nós entendermos é esse. Nós somos muito levianos se nós entrarmos numa família sem entender qual que é o propósito da família, o quanto a família é importante para Deus. Eu fiz isso. O Renan, que está aqui, que é noivo da Carol, ele está tendo a oportunidade, graças a Deus, de estar dentro de uma igreja, de estar entendendo o conceito de família antes dele começar a dele. Porque eu comecei a minha família sem entender o que era família, sem entender o que Deus esperava da minha vida, sem entender por que eu estava me casando, deu no que deu. Então, deu uma zebra lascada. Agora, o importante é que a gente, se você já está casado e você, por algum motivo, não tem entendido ainda o conceito de família, talvez seja por isso que você esteja passando por algum tipo de dificuldade. Então, nessas aulas, nós queremos aí elucidar o conceito de família e por que isso é tão importante para Deus. Tem um livro chamado Deus Forma Casais, de um teólogo chamado Derek Prince. Ele escreve o seguinte, que o volume de divórcios, ele tem crescido, e ele tem crescido não somente fora da igreja, mas ele tem crescido também dentro da igreja. Espera só um minutinho. Ele tem crescido dentro da igreja. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não existe mais aquele conceito de quem está na igreja não se divorcia. Quem está na igreja está se divorciando tanto quanto quem está fora da igreja. E ele diz o seguinte, ele aponta 2 motivos para isso, esse teólogo chamado Derek Prince. Ele diz que o primeiro motivo é uma visão errada e mundana do casamento. E o segundo é um preparo inadequado de uma vida conjugal. Foram os 2 erros que eu cometi. Os 2 erros que eu e a Vanessa, que está aqui nos assistindo, cometeu. E os erros que talvez alguns de vocês tenham cometido. E se você cometeu esse erro, dá tempo de consertar. Graças a Deus, Deus é um Deus de misericórdia, né? Então nós vamos consertar essas arestas. Mas foi um erro que eu cometi. Eu entrei no meu casamento com uma visão errada do que era o casamento. Com qual visão que a gente entra no casamento hoje? Nós entramos hoje no casamento com uma visão romântica do casamento, esperando algumas coisas que não fazem sentido, especialmente biblicamente falando. Né? Nós esperamos um marido absurdamente romântico, que jamais vai te decepcionar, você como esposa. Em contrapartida, os maridos esperam uma esposa perfeita,
que não tem falhas, não tem defeitos e que vai ser para sempre aquela mulher linda, maravilhosa que era quando eles se casaram. É um conceito completamente errado, um conceito completamente mundano. Nós olhamos para o casamento como algo muito mais leviano do que o que ele na verdade é. Nós olhamos para o casamento como se a gente entendesse sobre casamento, como se a gente tivesse entendido. Por quê? Onde nós aprendemos sobre o que é casamento? Tem duas formas. Talvez você tenha aprendido sobre casamento com o casamento dos seus pais. E aí a gente pode ter uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? No meu caso, eu tive um pouco de coisas boas, um pouco de coisas ruins. Se os seus pais foram um casal exemplar, biblicamente falando, talvez você tenha aprendido lições valiosas sobre casamento. Mas talvez seus pais não tenham te dado bons exemplos sobre casamento. Então, o que você aprendeu sobre casamento veio dos seus pais e veio para você de forma totalmente deturpada, para que você tivesse uma noção deturpada hoje do que é o casamento. E no segundo momento, você pode aprender o que é casamento através do mundo, né? Através da sociedade, através das novelas, através dos filmes. O que é casamento nos filmes? Casamento é algo que é praticamente descartável, algo que, assim, se está dando certo, então vamos seguir. Se não está dando certo, então existe uma série de outras pessoas lá fora, e essas pessoas podem atender às minhas novas necessidades, portanto, eu posso simplesmente trocar de marido, ou eu posso trocar de esposa, independente do que tem acontecido. A gente tem uma vez eu li um texto muito interessante que dizia o seguinte, que você precisa persistir numa coisa, seja ela qual for, quando ela atinge a parte chata. E aí o autor deu alguns exemplos, por exemplo, de quando você começa a fazer aula de alguma coisa, né? Você está todo empolgado, você está aprendendo a tocar violão, ou aprendendo a tocar piano, ou você está aprendendo um novo idioma. E você vai na primeira semana, aquilo está super legal, está super divertido, você está motivado para fazer aquilo, você está encontrando motivação na novidade, que é aquele novo assunto na sua vida, e por enquanto está tudo bem. Mas quando você estiver fazendo aula de violão há uns 6 meses já, e você entender que não é tão simples assim, você vai atingir a parte chata da coisa. Qual que é a parte chata da coisa? É aquela parte que você já começa a encontrar as barreiras, né? Os desafios, as coisas já não estão mais tão legais. E aí o que você faz? Você deixa o violão de lado e você começa a fazer aula de teclado. E daí, quando o teclado chegar na parte chata, você deixa o teclado de lado e você começa a fazer aula de natação. Nós somos assim. Não é um problema seu ou meu, é um problema de todo ser humano. Tudo que chega na parte chata, a gente tende a querer trocar. E a mesma coisa num relacionamento. A mesma coisa num casamento. O casamento também chega na parte chata. Se a gente pegar pessoas recém-casadas, como, por exemplo, a Aline Caroline, que está aqui nos ouvindo, junto com o Márcio, que tem menos de 1 ano de casados, eles não estão na parte chata, eles estão na parte super lua de mel. Isso é muito bacana, é muito gostoso, é uma fase. Mas essa fase, ela passa. E, obviamente, a gente vai amadurecer esse relacionamento. E eu não estou dizendo aqui, né, não estou profetizando que vocês vão chegar numa parte chata. Se Deus quiser, não. Mas a gente atinge uma fase mais madura, onde as aventuras tendem a diminuir, onde a paciência tende a diminuir, e você atinge uma parte madura do relacionamento, onde o que vai sustentar o seu relacionamento não é mais a paixão, não é mais a novidade, mas o que vai sustentar o seu relacionamento, olha, presta atenção no que eu vou dizer agora. Olha o conceito errado do mundo. O que nós ouvimos lá fora? O que vai sustentar a nossa família? É o amor, não é? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o amor, porque nós olhamos para o amor de forma errada. Nós olhamos para o amor como se o amor fosse um sentimento, quando na verdade não é. Na verdade, o que vai sustentar essa família, o que vai sustentar esse casamento, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É isso aqui, ó. Só isso aqui vai sustentar esse casamento e vai sustentar esse relacionamento. E é justamente isso, essa quebra de pensamento errado,
que eu quero trazer aqui para vocês, que a gente quer compartilhar com vocês. Porque somente a palavra pode sustentar um relacionamento duradouro. Somente Deus, através do Espírito Santo, pode sustentar um relacionamento, porque ele vai trazer uma verdade para o teu relacionamento que não vai ser abalada pela falta de novidade. Não vai ser abalada quando você chegar no momento do teu relacionamento onde as coisas não estiverem mais da forma como você esperava que estariam. Mas você tendo a palavra, o Espírito Santo te guiando, então o seu casamento ele não vai ser abalado. Agora, se eu perguntar para vocês, é fácil estar casado? Obviamente que se vocês forem responder, vocês vão dizer que não. Especialmente para aqueles aqui que já estão casados há mais do que 10 anos, como é o caso do pastor Carlos. Não é fácil ser casado. Ser casado é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. E eu estou dizendo isso por quê? Porque nós precisamos ser honestos aqui. Se a gente pegar a Eliane Delfino, que está aqui participando da aula conosco, que tem 5 filhos, e eu perguntar para ela, Oli, é fácil ser mãe de 5 filhos, aguentar o Júlio? Ela está fazendo que não com a cabeça. Não é fácil, gente. É um desafio, e é um desafio gigantesco. E é isso que é para esse desafio que o mundo não nos prepara para o casamento. O mundo nos prepara para um casamento que é cor-de-rosa, que é um casamento que não existe. Só que o casamento verdadeiro, a família verdadeira, é uma família que não é só alegria, que é só momentos bons, maravilhosos, mas tem também os seus espinhos. E a gente tem que se preparar para isso. Agora, Deus, gente, na sua infinita misericórdia, ele criou um negócio para nós muito interessante, que muita gente deixa de lado e por isso está sofrendo tanto. Por isso muitos casamentos estão acabando. Por isso muitas famílias estão se dissolvendo. Porque entenda uma coisa, quando eu estou falando sobre casamento, eu estou falando sobre família. Tá? Não dissolva uma coisa da outra. Porque a sua família, ela é obviamente sustentada pelo seu casamento. Quando existe uma ruptura nesse casamento, essa família tende a se romper. E aí a gente vai ver casos onde as consequências elas duram para sempre. Numa família que se dissolve através de uma ruptura de casamento, as consequências são duradouras, né? E isso dura para sempre, especialmente quando a gente tem filhos. Então, se eu estou falando de casamento, é porque eu estou falando da importância da família. E para Deus é a mesma coisa. Agora, o que Deus fez para nos ajudar? Porque Deus sabia que seria difícil, especialmente depois que o pecado entrou no mundo, né? Se a gente fosse lá no livro de Gênesis, quando o pecado entrou através da serpente, e a gente vai entender que naquele momento houve aí um início de desarranjo, digamos assim, entre marido e esposa, entre homem e mulher. Então, Deus, já sabendo desse desarranjo, ele nos deixou um manual do fabricante, que é esse aqui. Então, o manual do fabricante é a Bíblia. A Bíblia é o manual onde nós vamos nos fixar para entender como que a gente conduz a nossa família, tanto o homem quanto a mulher. Então, você tentar permanecer casado sem se atentar ao manual, existe uma chance muito grande de que esse casamento ele dê errado. Existe uma chance grande de que você esteja indo por um caminho que seja um caminho muito difícil. Você está sofrendo, às vezes está passando por uma crise, às vezes é uma crise no seu casamento, às vezes é uma crise familiar. Por quê? Porque nós estamos tentando viver uma vida sem olhar para o manual. Eu já tentei, por exemplo, buscar outras bases para manter o meu casamento. Teve uma época da vida onde eu e a Vanessa estávamos vivendo uma crise gigantesca e nós tentamos buscar um fundamento na psicologia. Eu estou anotando algumas coisas aqui, eu não consigo falar sem anotar, sem escrever. Nós fomos buscar fundamento na psicologia. Lá foi o Gabriel e a Vanessa para o psicólogo. Para o mesmo psicólogo, mas a gente tinha consultas... como que fala? Não é consulta, né?
Tinha horários diferentes. Ela entrava primeiro, ela ficava 1 hora lá dentro, e depois ela saía, eu entrava. Ela entrava para falar mal de mim, e ela saía, eu entrava para falar mal dela. E o psicólogo só olhava para a gente e falava assim, realmente, a sua esposa, Gabriela, não vai mudar não, porque ninguém muda, não tem como mudar. O ser humano não muda, isso já está comprovado cientificamente que o ser humano não muda. E a mesma coisa que ele falava para mim, ele falava para ela. Resumindo, desse psicólogo, a coisa começou a ficar tão grave que eu fui parar num psiquiatra e comecei a tomar medicamento. E não só por conta de casamento, mas tinha uma questão do meu trabalho que estava envolvida também. Enfim, foi uma crise mesmo. Do psiquiatra, nós fomos parar aí num quase divórcio. Ou seja, não contribuiu, realmente não ajudou. Gabriel, você está dizendo que eu não devo nunca procurar um psicólogo? Não é isso que eu estou te dizendo. Você está dizendo que eu não devo nunca procurar ajuda médica, ajuda especializada? Não, não é isso que eu estou te dizendo. O que eu estou te dizendo é o seguinte, nós precisamos sim fazer uso daquilo que Deus instituiu como ferramentas para que a gente possa melhorar os nossos relacionamentos, e obviamente a psicologia pode trazer algumas coisas muito boas para o nosso comportamento, para a nossa vida, mas a gente não pode ignorar o que está aqui. Porque se a gente ignorar o que está aqui, provavelmente as ferramentas comportamentais, digamos assim, não serão suficientes. E a gente não pode entrar nisso agora, não dá tempo de a gente falar sobre isso agora, mas por que não são suficientes? Por causa de uma palavra muito simples, pecado. Então essas ferramentas nunca vão ser suficientes por conta da nossa natureza pecaminosa. É por isso que você sempre vai seguir por um caminho que é muito complicado você se manter naquilo que você precisaria se manter, porque você tem uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela não é corrigida, não pode ser corrigida com uma técnica da psicologia. Ela não pode ser corrigida com uma técnica de coaching, mas ela só pode ser corrigida através do Espírito Santo. Então, por isso que você precisa se voltar para isso aqui, tá? Então, dito isso, uma boa vontade, uma boa força de vontade, ela não é suficiente para sustentar o seu casamento, nem para resolver o problema do teu casamento. De repente, você está passando por alguma situação difícil no teu casamento e você vai falar assim, não, mas eu e meu marido nos comprometemos, eu e minha esposa nos comprometemos, através da nossa força de vontade, de fazer as coisas darem certo. Sua força de vontade... Olha, a gente tem um livro chamado A Celebração da Disciplina. É do Richard Foster. E ele fala sobre disciplinas espirituais. E enquanto ele fala sobre disciplina, ele fala que a força de vontade, para você vencer a dificuldade que nós temos por conta da nossa natureza pecaminosa, ela é quase inútil. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que você se determinar a ser compreensiva com seu esposo ou com sua esposa, você se determinar a viver uma vida fazendo as vontades do seu esposo, da sua esposa, não é suficiente, porque no final das contas, existe algo muito mais profundo, existe uma batalha espiritual muito grande por trás desse casamento, dessa família, de um inimigo que quer destruir esse lar a todo custo, e a sua força de vontade simplesmente não é forte o suficiente para sustentar isso. Você precisa de um auxílio, de um apoio sobrenatural. Então, por isso que nós nos voltamos para a Bíblia. Se a gente for lá na Bíblia, em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, a gente vai ver que está escrito o seguinte, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que tá dizendo no livro de Josué é que você precisa se voltar para a Bíblia não só por conta do teu casamento, mas você precisa se voltar para a Bíblia por conta de tudo na tua vida. Você precisa olhar para a palavra para entender como que você tem que se portar, por exemplo, no teu trabalho. Você tem que olhar para a Bíblia para entender o que Deus espera de você no seu ambiente profissional. E isso é uma quebra de paradigma para a minha vida muito grande. É algo que há, 5 anos atrás, eu não entendia. Há 5 anos atrás eu entendia que Deus é Deus na minha vida, mas no mundo profissional,
é uma outra vida. Sabe aquele conceito igreja e mundo? Aquele conceito vida espiritual e vida secular? Não, no final das contas, não existe uma distinção. Então, no final das contas, eu preciso olhar para a Bíblia para entender como que eu me porto no meu trabalho. Eu preciso olhar para a Bíblia para entender se as ações que eu estou fazendo no meu trabalho são lícitas ou não. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que olhar para a Bíblia o tempo todo. Que a palavra tem que ser o nosso guia. Que a palavra tem que nos levar para onde nós precisamos chegar. Então, se nós olhamos para a Bíblia e nós entendemos que ela é um manual do fabricante, um guia para a gente entender como que a gente vive uma vida saudável dentro da nossa família, e se a Bíblia é o caminho para nós entendermos como termos uma vida saudável dentro da nossa família, o que exatamente a Bíblia nos ensina sobre família? O que a Bíblia pode nos falar acerca de família? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente hoje em dia, especialmente coaches, falando sobre propósito, né? Tem muita gente hoje em dia falando assim, você precisa encontrar o seu propósito na vida. Você precisa entender aquilo que Deus te criou para fazer. E aí, cursos são vendidos para que você descubra o seu potencial. Inclusive, muitos deles são cursos que apelam para o teu emocional, para te convencer que você é capaz de fazer alguma coisa aí mirabolante. Você vai lá e paga, porque você quer despertar o seu propósito. Ou, uma outra palavra que eles usam hoje em dia é desbloquear, né? Você precisa desbloquear o seu propósito. Eu já fiz curso de coaching, gente, eu sei que é por aí que isso tem acontecido. E eu não estou falando mal, não. Tem muita coisa interessante no coaching. No entanto, tem algo mais interessante, mais profundo acerca de propósito que as pessoas não falam. Por exemplo, tem gente querendo entrar na reunião. Para mim, a reunião está liberada para eles entrarem direto, Ana. Eu não bloqueei a reunião. Quem quiser entrar, pode entrar. Está liberado. O que acontece? Antes de nós falarmos sobre propósito, sobre o nosso propósito individual, nós que estamos estudando sobre família, eu quero trazer uma verdade para a gente aqui hoje. Você não tem um propósito. Não tem. Eu sinto te informar que você não tem um propósito. A sua família tem um propósito. O seu propósito sozinho, ele é muito fraco. Ele quase não existe. Mas eu estou cumprindo um propósito de Deus aqui na minha vida e eu nem sou casado ainda. Amém, glória a Deus por isso. Mas é um propósito intermediário. Você nem atingiu ainda o que você precisa atingir. Você ainda não começou a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você está num pré-jogo. Por exemplo, o Renan aqui, que não se casou ainda. O Renan é a única pessoa que está vindo na minha cabeça que está aqui dentro que ainda não se casou, tá? Por isso que eu estou usando ele à torta e à direita. E ele tem cumprido um propósito. Ele tem cumprido um propósito, inclusive, na nossa igreja local. No entanto, obviamente, ainda não é o propósito que Deus intitulou para a vida dele. Por quê? Porque esse propósito só vai ser cumprido de forma plena com a família do Renan. Veja bem, eu falei para vocês que a Vanessa está trabalhando nesse momento. A Vanessa está lá num avião nesse momento, ou no aeroporto, e está trabalhando. Só que o propósito que nós estamos cumprindo aqui, ele é um propósito único. Eu não estou cumprindo um propósito aqui e a Vanessa está cumprindo outro propósito lá no trabalho dela. Ela está lá para que eu pudesse estar aqui agora. E eu estou aqui agora para que ela pudesse estar lá. Então, nós somos um só corpo, cumprindo um só propósito. Nesse momento, o propósito de levar a palavra do Senhor, levar o conhecimento de Deus para mais pessoas. Então, é um único propósito. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele não trata apenas com indivíduos, mas ele trata com famílias. Se a gente voltar para a Bíblia, se a gente voltar para a palavra dele, a gente vai entender o seguinte, como ele fala lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. No entanto, apesar de nós prestarmos contas de nós mesmos, apesar da salvação ser individual, o propósito dele
é coletivo. Ele não está se referindo nessa frase lá em Romanos a propósito. Ele não está se referindo a algo que é mais profundo do que está implícito aqui. Mas ele está se referindo à nossa responsabilidade. Agora, se nós formos falar em propósito, a gente for voltar para Abraão, a gente vai entender que Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Mas não foi um propósito só para Abraão. Foi um propósito para toda a família de Abraão, para que a nossa família pudesse ser abençoada através da família de Abraão. Então, por que eu estou voltando lá em Abraão? Porque, gente, Abraão é a primeira promessa. Tá? Então, Deus fez uma promessa. Com certeza, vocês já estiveram numa igreja em algum momento da vida, onde algum pregador já olhou e falou assim, porque Deus fez uma promessa para Abraão. E a promessa é o seguinte, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A gente tem que ver que Deus fala de multiplicar e abençoar a família de Abraão com o propósito de abençoar outras famílias da terra. Então, e aí, gente, e a história, depois que eu comecei a estudar isso aqui, eu fiquei apaixonado pelo Antigo Testamento. Eu tinha muita falta de paciência com o Antigo Testamento, era um livro difícil de entender, mas depois que eu entendi o propósito de Deus no Antigo Testamento se cumprindo através de toda a Bíblia, até chegar no Novo, eu fiquei maravilhado com o Antigo Testamento. Então a gente tem aí Abraão, e depois a gente vai para Isaac, depois a gente vai para Jacó, depois a gente vai para José, e aí o povo sendo libertado do Egito através de Moisés. Tudo para quê? Porque Deus ele vai instituindo famílias para que outras famílias sejam abençoadas, para que outras famílias possam ser tocadas. Então, por que isso é importante? Porque Deus, ele não tem um propósito individual, Deus ele tem um propósito em família. E se você está aqui nessa noite, agora eu vou parecer aqueles pregadores bem pentecostais, se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem um propósito para a sua família, e não um propósito só para você. Ah, mas eu não tenho família ainda. Então ele já está instituindo na tua vida que ele vai ter um propósito com a tua família. E você está angariando recursos. Você está trazendo conhecimento para que quando você tenha a sua família instituída, e muitos de vocês aqui já têm, a maioria de vocês já tem, esse propósito ele seja fielmente cumprido. Então, primeiro ponto é esse. Nós precisamos olhar para a nossa família como algo precioso, algo que Deus instituiu e que Deus ele tem um carinho especial e é por isso que ele cuida, por isso que Deus ele quer te afastar da pornografia, por isso que Deus quer te afastar do adultério, por isso que Deus quer te afastar daquilo que como é que fala? Ele quer te afastar desses conceitos mundanos que destroem o casamento. Um desses conceitos que a gente vai tratar, e esse vai dar um pouquinho de trabalho, não vamos tratar hoje, mas vai dar trabalho, é o conceito do feminismo, porque esses conceitos, eles só têm um objetivo, afastar você daquilo que é o propósito da família instituído por Deus, para que você cumpra aquilo que é a vontade dele nessa terra. Então, tudo isso vai convergindo para que a gente se afaste daquilo que é o ideal. Então, em momentos como esse, a gente tem que se voltar, são oportunidades que nós temos para a gente se voltar àquilo que é a verdade. Agora, caminhando para o final aqui da minha explicação, para a gente poder participar um pouquinho, se a gente for falar 3 demandas importantes que tem na nossa vida, a gente está falando de família. Se você olhar para a tua vida e você falar assim, cara, minha vida tem filho, minha vida tem marido, minha vida tem trabalho, minha vida tem igreja, minha vida tem lazer, minha vida tem diversão, minha vida tem estudo, minha vida tem uma série de demandas, tá? Vamos pegar 3 demandas mais importantes. Onde será que a família, que é o nosso assunto principal aqui, ela está inserida? 3 demandas, ó.
Vamos colocar aqui Deus, vamos colocar família e vamos colocar, por exemplo, trabalho. Obviamente, eu já quase que estou entregando o ouro aqui, mas se você pudesse olhar para essas 3 demandas, como que você encaixaria em termos de, numa escala de valores, numa escala de importância, tá? Primeiro, eu colocaria o meu trabalho, a minha carreira. Não, primeiro eu colocaria a igreja, né? Porque daí, dentro dessas 3 demandas, existem inúmeras outras demandas. Então, se você já faz parte de uma igreja, você colocaria como? Colocaria, primeiro eu vou colocar a igreja. A igreja, para mim, é mais importante. Aí depois da igreja, eu colocaria minha família. Depois da minha família, eu colocaria o meu trabalho. Enfim, nesse momento, eu quero que a gente olhe para 3 demandas importantíssimas, que é Deus, família e trabalho, e a gente encaixe essas demandas na ordem instituída por Deus através da Bíblia, através da palavra. E eu já entreguei para vocês aqui qual era a ordem correta. E a ordem correta é justamente essa que eu compartilhei com vocês. Então, qual que é a primeira demanda que tem que aparecer como em primeiro lugar na tua escala de valores? É Deus. Se a gente for pegar lá em Lucas, no versículo... Esqueci agora. Lucas 17, não me lembro. Preguei isso esses dias e não me lembro. É uma passagem em Lucas que vai falar sobre o custo do discipulado. E lá nesse custo do discipulado, Deus vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer o seguinte para aquele povo lá que estava seguindo ele. Olha, você não pode amar mais o seu pai... Lucas 14. Isso, pastor. Pode compartilhar 26, com a gente. 33. Lê pra gente aí, pastor, por favor. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua própria cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amém. É exatamente isso. E Jesus, ele está sendo muito ousado e enfático, porque ele tem uma multidão lá de 2.000 pessoas seguindo ele, e ele não está nem aí de olhar para essas pessoas e falar o seguinte, vocês estão aqui vindo atrás de mim, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem não me colocar em primeiro lugar, não pode ser meu discípulo. Quem não me colocar em primeiro lugar, não pode me seguir. Quem não me colocar em primeiro lugar, não é cristão. Então, será que nós temos vivido isso no nosso dia a dia? Será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar? E quando eu digo colocar Deus em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, Deus vem antes do teu marido. Deus vem antes da tua esposa. Então, antes de agradar o seu marido ou agradar a sua esposa, você precisa agradar a Deus. Eu me lembro de uma situação, nós éramos recém-novos convertidos e eu tinha uma necessidade, eu estava com uma necessidade grande de fazer umas loucuras por Deus. E é muito saudável, isso é muito legal. E eu me lembro que acho que teve um dia lá que era 11h30 da noite e eu queria ir lá na igreja orar. E a Vanessa olhou para mim e falou assim, mas como assim você vai na igreja orar 11h30 da noite? Eu falei, não, eu vou. Mas por que você não ora de casa? Eu falei, não quero orar de casa, eu quero ir lá na igreja. E ela deu uma ranhetada comigo até que eu bati o pé e falei assim, não, eu vou. Eu vou porque Deus colocou isso no meu coração, eu preciso ir. E assim, veja, eu não estava negligenciando a minha família, não estava deixando minha esposa desamparada por algum motivo. Não, estava tudo bem, estava tudo certo. Eu só queria realmente ir até lá. Por quê? Porque eu estava priorizando aquele momento com Deus na minha vida, porque era importante para mim. Fui lá, orei 30 minutos e voltei para casa. No dia ela não entendeu muito bem. Hoje ela entende. Hoje ela entende que tanto eu quanto ela precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Por quê? Isso aqui é muito importante. Eu sei que nosso tempo está curto, mas isso aqui é muito importante. O seu cônjuge, ele não tem capacidade nenhuma de satisfazer a sua necessidade por preenchimento.
Nenhuma. Não, você não está entendendo. Eu me casei com a Gisele Bündchen. Daqui a 3 anos, a Gisele Bündchen não vai mais satisfazer a tua necessidade de preenchimento. Ah, eu me casei com o Brad Pitt. Daqui a 3 anos, o Brad Pitt não vai satisfazer a tua necessidade de preenchimento. Gabriel, o que é essa necessidade de preenchimento? Nós somos seres insaciáveis, pessoal. Eu não estou falando de vida sexual, nada disso. Eu estou falando de felicidade, de alegria, de contentamento. Nós somos insaciáveis. A gente está bem casado, a gente quer um ótimo emprego, a gente tem um ótimo emprego, a gente quer uma ótima casa, a gente tem uma ótima casa, a gente quer um ótimo carro, a gente quer ter um ótimo carro, a gente quer viajar. A gente é um saco sem fundo, como dizia minha mãe. E o seu cônjuge não consegue preencher isso. E, na verdade, é por isso que esse monte de casamento que dá errado. Por quê? Porque você tenta sugar o seu cônjuge o máximo que você puder para extrair dele a tua felicidade. E isso dá certo durante um tempo. Mas chega um tempo onde não dá mais certo. Porque você é um ser insaciável. E aí, quando você percebe que o seu cônjuge não consegue mais satisfazer as tuas necessidades, chegou a hora de você pedir o divórcio. Você entende por que a gente está fadado a um casamento fracassado se a gente não olhar para a palavra? Porque só colocando Deus em primeiro lugar, a gente vai ser verdadeiramente preenchido. Só colocando Deus em primeiro lugar, o nosso casamento ele vai ser verdadeiramente feliz, um casamento contente, um casamento que não tem brecha. Porque se você olhar para tua esposa, ou você olhar para o teu marido e tentar extrair dali motivo para você acordar todo dia maravilhosamente feliz, você vai se frustrar. Gabriel, você está dizendo que sua esposa não te faz feliz? É claro que não. Eu estou dizendo que, primeiro, ela não tem responsabilidade de me fazer feliz. Olha como o mundo deturpa o nosso entendimento. Antigamente as pessoas falavam assim, você tem que se casar porque você tem que ser feliz. E aí, um dia, antes de me casar, eu aprendi uma nova lição. E eu achava que eu sabia tudo. A nova lição que eu tinha aprendido era, eu não tenho que me casar para ser feliz. Eu tenho que me casar para fazer o outro feliz. Com certeza você já ouviu isso. E a pessoa que falava isso para mim, falava assim, olha, agora eu estou dando a lição da tua vida, agora você vai deslanchar. O conceito é, se case para fazer o outro feliz. Hoje, eu tenho plena convicção de que eu não tenho a menor capacidade de fazer a Vanessa feliz. Gente, olha que profundo isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu não faço ela feliz? Não. Obviamente, eu proporciono momentos de muita alegria para ela, especialmente quando eu faço massagem no pé dela. Mas o que eu estou dizendo é que eu não tenho dentro de mim capacidade de fazer ela feliz. Por quê? Porque eu não tenho. Porque eu sou falho. Porque eu sou um ser humano como outro qualquer. E eu vou deixar ela chateada o tempo todo. E vez ou outra, eu vou fazer ela ficar feliz e vou causar aí um certo orgulho nela e vai ser bacana. Mas se ela depositar em mim todas as expectativas dela de uma vida feliz, ela vai se frustrar. Então, esse é o primeiro entendimento. Tirar do seu marido ou da sua esposa essa sobrecarga de que ele tem que te fazer feliz. Quem vai te fazer feliz, quem vai te fazer preenchido é Deus. Somente Deus tem essa capacidade. Eu entendo isso, Gabriel, no sentido assim, de não fazer a esposa feliz por completo, né? Eu acho que como o plano de Deus é a família, o casamento ele se torna uma parte da felicidade do outro, mas não por completo. Em relação a esse contentamento por completo, realmente nenhum ser humano é capaz. Mas em partes daquilo que é o plano que Deus trouxe para nós como família, eu acredito que ele vai se preenchendo como se fosse um quebra-cabeça, várias peças. Então, o casamento é uma peça, Deus é outra peça, a esposa, o marido, os filhos e assim por diante. Eu acho que é dessa maneira que eu penso, né? A gente não consegue fazer por completo, mas a felicidade, eu acredito que o marido ou a mulher que realmente está em Deus, ele consegue cumprir o seu papel naquilo que foi proposto dentro do casamento e dentro de uma vida cristã.
Não que não haja os conflitos, as adversidades, isso é normal, né? A gente que já passou de 10 anos de casado sabe muito bem que não é o homem montado no cavalo branco e a mulher é a Cinderela, né? Uhum. Mas eu acho que por partes a gente, ou que aquilo que cabe a nós, eu acho que a gente consegue quando está na direção certa com Deus, mas não por completo. Não sei se. Não, mas é isso mesmo. Mas por quê? Porque quando você tem esse entendimento, você não vai tentar tomar o lugar de Deus na vida da outra pessoa. Então você vai fazer a pessoa feliz dentro daquilo que são as suas condições, que é uma felicidade que não é por completa. Agora, o problema é a gente achar que a gente é autossuficiente, né? A gente acha que, não, meu marido é suficiente para me satisfazer e, por completo, vou ser completamente preenchido ou alguma coisa nesse sentido. Agora, realmente, é óbvio. É porque, assim, quando você retira o entendimento errado e você coloca Deus na equação, onde Deus vai te preencher, isso automaticamente faz de você uma pessoa possuidora de um dos casamentos mais felizes da face da Terra. Porque você entendeu o conceito de casamento da maneira correta, você entendeu o conceito de uma vida cristã da maneira correta, então todos esses entendimentos fazem com que você automaticamente seja colocado numa posição de extrema felicidade, que é o que nós não vemos lá no mundo, né? Lá no mundo nós vemos as pessoas com muito dinheiro, muitos recursos, e mesmo assim não tem um casamento feliz. Por que será? Porque não tem Deus. Mas é isso mesmo que o senhor colocou, pastor. A gente consegue, dentro das nossas limitações, a gente tem, obviamente, um casamento absurdamente abençoado, porque essa é a proposta de Deus, mas a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente não consegue ter esse preenchimento sozinho. Então, se Deus tem que ocupar o primeiro lugar, quem que está no segundo lugar? É justamente a família. Então, a família é a segunda demanda mais importante das nossas vidas. E é aqui que entra essa importância dessa felicidade que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque o casamento ele pode nos proporcionar tanta alegria e tanta felicidade que ele justamente figura aqui no segundo lugar. Agora, qual que é o problema aqui? Tem muita gente que coloca muitas outras coisas antes do casamento. Então, algumas pessoas até entendem, até conseguem colocar Deus em primeiro lugar. Não, Deus tem que estar em primeiro lugar, eu entendo isso. Só que daí, em segundo lugar, eles começam a colocar outras coisas. Então, às vezes eles colocam a igreja, às vezes eles colocam algum cargo na igreja, algum ministério, às vezes eles colocam um trabalho, uma carreira, alguma coisa assim. E aí você, por exemplo, trabalha o tempo todo e não tem tempo para sua família, ou alguma coisa nesse sentido. Então, o segundo lugar é muito importante, porque a maioria das pessoas erra aqui. O que você tem colocado como segundo lugar de importância dentro da sua vida? Se a gente for lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, está escrito que se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui é que a gente precisa olhar para dentro de casa, nós precisamos olhar para dentro da nossa família, entender que ali está a segunda coisa mais importante da nossa vida. Obviamente nós não vamos entrar nisso hoje, mas aí dentro da família, né, a gente vai esmiuçar isso aí depois, porque dentro da família nós temos a esposa, nós temos os filhos, e aqui entra bastante confusão, né? Tem muita gente por aí que coloca os filhos antes do cônjuge, e é bastante perigoso fazer isso aí, a gente precisa falar sobre isso com calma depois. Mas a gente não tem dúvidas de que a família tem que estar em segundo lugar na nossa lista de prioridade. E se a gente negligenciar essa família, mesmo que seja por um motivo lícito, como, por exemplo, um ministério ou mesmo um trabalho, a gente está cometendo o mesmo pecado. Por mais espiritual que isso possa parecer, não podemos tirar a família desse segundo lugar, né? Lá em 1 Timóteo também, lá no capítulo 3, diz o seguinte: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
Então, isso aqui é importante para as pessoas que têm cargo na igreja, né? Que trabalham na obra, que já estão vivendo uma vida dentro da igreja, para a gente não se confundir e não inverter os valores. O mais importante é a tua família, o mais importante é a tua casa. Então, se no primeiro lugar a gente tem Deus, no segundo lugar a gente tem a família, o terceiro lugar vem, por exemplo, um trabalho. E aqui tem algumas mulheres que não trabalham. Agora, hoje em dia tem bastante mulher, né, que já trabalha fora e tal. Mas talvez para os homens isso aqui seja algo que seja bastante importante. Por quê? Porque a gente não pode confundir a importância do trabalho e colocar esse trabalho em segundo lugar. Por mais importante que ele seja naquele momento da nossa vida, o trabalho ele tem que vir em terceiro lugar. E aqui, se a gente está falando de trabalho, isso tanto para homem quanto para mulher, a gente costuma viver nos extremos do trabalho. Por que nos extremos? Falando de homem agora, tá? Ou o camarada trabalha 18 horas por dia e não tem tempo para a família, ou o cara não quer saber de trabalhar. Já perceberam que, inclusive dentro da igreja, a gente tem esses extremos? Então, a gente precisa se atentar para nós fugirmos dessa polaridade, né, de ficarmos nos extremos. A gente precisa encontrar um equilíbrio. Precisamos encontrar um equilíbrio. Hoje, graças a Deus, eu tenho vivido um tempo bacana no meu trabalho, porque tenho a possibilidade de trabalhar de casa. E hoje, se eu receber uma proposta de emprego para voltar a trabalhar, por exemplo, em São Paulo, já trabalhei bastante tempo em São Paulo, onde eu tinha que acordar 4h40 da manhã para pegar um fretado, ir lá para São Paulo, chegar em casa 10 da noite. Hoje, independente do salário, muito provavelmente eu não aceitaria essa proposta, porque eu tenho 3 filhos pequenos para cuidar. A minha esposa é comissária de voo. Então, eu não posso colocar o meu trabalho em segundo lugar, mas eu tenho que manter o trabalho em terceiro lugar, apesar do trabalho ser absurdamente importante. Temos que nos atentar para essa ordem aqui das prioridades, para que a gente possa não negligenciar a nossa família. Agora, nós falamos aqui sobre o conceito de família, falamos um pouco sobre relativização do conceito de família, falamos sobre como o mundo tem tratado tudo isso, falamos sobre como é importante a família para Deus, falamos sobre como Deus ele tem um propósito nas nossas vidas através da família, e elencamos aqui algumas demandas por ordem de importância, para que a gente não caia aqui no erro de inverter alguma coisa e acabar causando algum problema. Agora, eu queria, primeiramente, eu vou tirar a minha câmera daqui, antes da gente bater um papinho aqui rapidinho, porque a gente já precisa terminar, já está tarde. Eu quero dar a oportunidade para o pastor Carlos colocar mais alguma coisa. Pastor, pode ficar à vontade, se o senhor quiser complementar, quiser colocar algum outro ponto. Eu não vou me delongar muito, porque eu acho que foi bem explanado a introdução, né? Inclusive, também entrar um pouquinho na questão do feminismo, que muda um pouco o conceito da mulher no casamento, em relação a como ela trata o seu cônjuge, o seu marido, né? Mas vamos deixar mais para frente esse assunto, porque é um assunto também bem extenso e de suma importância. Até peço para o pessoal estar assistindo a Ana Campaioli, que é a deputada federal de Santa Catarina, que ela aborda muito a respeito disso, do feminismo, mas só dando um passinho para trás, antes da gente entrar no casamento, Romanos fala que cada indivíduo dará conta de si, né? Romanos 8:15. Então, seria importante, primeiro de tudo, para aqueles que vão casar e para aqueles que já estão casados, conseguir se entender a questão da identidade. A identidade é muito importante. Quando você entende a sua identidade em Deus,
você consegue resolver crises não só internas em você mesmo, como também crises externas, né? Então é importante a gente atentar às escrituras e entender a questão do indivíduo, como indivíduo, qual é a minha identidade, porque o diabo afronta bastante isso. E aí onde ele traz o relativismo, e é onde entra o relativismo do indivíduo, entra também o relativismo do casamento, entra o relativismo do papel do marido, sendo que a Bíblia nos dá um norte fundamental de como estruturar a nossa família, a nossa casa, a nossa própria vida. Então, seria necessário os irmãos estar entendendo, pensando sobre isso, examinando as escrituras a respeito disso. Se alguém tiver dificuldade, a gente pode trazer um estudo, talvez mais para frente, eu combino com o Gabriel, sobre identidade do cristão, né? E aí, para fechar a minha fala, o próprio Deus, ele constitui o casamento no Éden, né? Bem antes da queda do homem, ele já constitui o casamento ali entre Adão e Eva, e depois ele abençoa as famílias através de Abraão, qual já foi dito, e aí ele abre para nós, podendo chamar ele de pai, né? Em Marcos, em Romanos, né? Abba Pai, Pai querido. E o próprio Senhor Jesus, quando nos ensina a orar, é Pai Nosso, né? Então, demonstrando realmente a grande família de Deus. Então, é importantíssimo a relação da família. Mas a família começa em Deus. Por isso que os valores, o primeiro é Deus e o segundo é a família. Mas eu acho que é isso mais que eu queria colocar só. E eu lembro que quando eu enfrentei as doenças que a minha esposa foi acometida, ao questionar a respeito nas minhas orações com o Senhor, a respeito de tudo que estava acontecendo, o Senhor disse para mim claramente que o primeiro ministério que Ele me deu foi a família. Então, a família está realmente em segundo plano em relação a Deus, mas em primeiro plano em relação ao que é terreno e o que é natural, tá bom? Deus os abençoe. Amém, pastor, amém. Muito bom. O pastor, a gente vai, provavelmente, não sei se, bom, vou conversar com ele depois no particular, né, para ver se na semana que vem ele consegue dar a aula, mas a gente vai revezando. Mas muito bom. Eu quero compartilhar minha tela aqui com vocês. E, na verdade, antes de eu compartilhar minha tela, eu quero primeiro ouvir um pouquinho de vocês agora. Vamos tirar aqui 10 minutinhos para a gente encerrar. E nesses 10 minutinhos, eu queria que nós pudéssemos conversar um pouquinho. Eu tenho uma dificuldade grande de dar aula nesse modelo aqui, porque quem tem aula comigo aqui presencial sabe que eu costumo provocar muito a participação dos alunos, né? Então eu gosto muito dessa participação, e eu vou falando e vocês vão falando também. Só que aqui por Zoom é um pouquinho mais complicado. Então eu confesso que eu estou um pouquinho relutante aqui com esse formato. Mas eu queria que vocês abrissem as câmeras de vocês e me respondessem algumas perguntas. Vamos lá. Vamos abrir as câmeras, sem ficar com vergonha. Deixa eu olhar a cara de vocês. Olha aí a Jessie, a Cris, o marido, a Aline, a Jennifer Reginaldo. Que legal, gente. É o seguinte, eu vou compartilhar uma pergunta aqui com vocês. Deixa eu mostrar para vocês, na verdade, o material que eu vou enviar para vocês. Esse aqui, vocês estão vendo minha tela? Legal. Esse aqui é o material que a gente vai enviar para vocês dessa primeira aula, tá? Então, tudo que nós falamos aqui está nesse material, depois para vocês lerem com calma. E aí, no final desse material, tem algumas perguntas que, se possível, eu queria discutir com vocês aqui. Então,
essa primeira pergunta aqui diz o seguinte: a família tem grande importância no plano divino. Como podemos perceber isso na perspectiva bíblica? Isso a gente falou, né? Acho que falamos aí através da vida de Abraão, através da vida... A gente consegue entender isso também através da vida de Noé, da vida de Ló. Tem algumas coisas que a gente pode colocar aqui, mas eu queria me fixar aqui na segunda pergunta. Na sua escala de valores em termos de experiência, você diria que a família se encontra na posição correta? E eu queria ouvir de vocês agora. Se vocês acham que a família já está na posição correta, ou se de repente precisamos fazer algum tipo de ajuste, se vocês têm algum tipo de entendimento que era diferente, de repente vocês aprenderam lá fora e a gente está contrastando com isso. Quem quer colocar alguma coisa? Eu vou falar que eu vou ganhar bis. Olha lá, vai lá, Jess. Vamos ver se você vai ganhar um bis. Na questão da posição de família, estou aprendendo a colocar na ordem certa agora, né? A questão dos conceitos, na hierarquia familiar, principalmente, né? Eu venho de uma família de lobas, onde as mulheres que comandam toda a situação, e aprender a instituir isso, colocando a minha família como Deus primeiro, família depois, e trabalho depois, é um desafio enorme por conta da sociedade em que vivemos, pelos conceitos que foram invertidos, né? Dentro do que a gente foi ensinado a vida inteira, né? Pelo menos eu não cresci num lar cristão, eu não tive base familiar, num casamento bom, né? Meus pais não são meus pais de verdade, assim, meu pai não é meu pai, e é uma bagunça. Então, esse conceito, para nós que não vivemos, não crescemos dentro do conceito que Deus planejou para nós, é muito difícil colocar em prática agora, né? Tem 30 anos aí de errado, para 3 tá tentando colocar certo. É muita coisa, né? Então, Sim. agora que eu tô conseguindo colocar a família no lugar certo, e eu acho que eu tô começando a me sair bem. Tô começando. Com certeza você tá. Mas o que você está passando é o que eu passei também. Eu estou colocando a minha família nos eixos agora. Né, de uns anos para cá, que a gente tem entendido quais são os conceitos corretos. De uns anos para cá que eu entendi por que a gente sofreu tanto por errar, né, por colocar as prioridades de forma errada. Mas é isso mesmo, né, Jess? Muito legal você compartilhar isso com a gente. Mais alguém? Todos ao mesmo tempo? Eu vou ganhar o bi só para saber. Vamos ver. A Jess está falando... essa é uma história interna, tá, gente? Uma piada interna, né, da nossa igreja. Mas se todo mundo quer falar ao mesmo tempo, para que não tenha briga, eu vou sortear, então. Todo mundo fechando a câmera. Incrível. Vamos, gente. Ó. A Ana tá acompanhando, mas ela tá impossibilitada de falar que ela tá fazendo a Sofia dormir, tá bem? Imaginei. Tranquilo. Então, vamos partir aqui, ó, para a segunda pergunta. Uma terceira pergunta aqui. O que você julga ser necessário para ajustar a ordem da sua escala de valores? Então, qual seria a sua dificuldade para ajustar essa ordem da escala de valores? O que vocês acham mais difícil na hora de ajustar essa ordem da escala de valores? Vocês acham mais difícil colocar a família depois do trabalho, antes do trabalho, colocar Deus em primeiro lugar é mais difícil? O que vocês acham que é mais complicado? Vamos, gente, vocês estão com vergonha? Vamos falar. Para ajudar. Vai, Jennifer, vai lá. Para mim é disciplina. Disciplina e obediência. Disciplina e obediência. Sim. Você diz você ter disciplina e obediência para seguir essa escala, essa ordem de importância? Por exemplo, Deus tem que ter disciplina, em primeiro lugar. Eu tenho um pouco de dificuldade. E obediência também, porque é quebrar valores que você já tinha
No caso, eu sou igual a ela, também não tive valores cristãos. E é muita coisa que tem na sua cabeça que você tem que quebrar paradigmas para começar a ter obediência, fazer diferente. A Olha parte aí. do feminismo que vocês vão falar para mim também vai ser muito importante, porque eu tenho isso muito forte e é muito difícil. Aí fala assim, é muito difícil. Eu sempre vou na casa do relativo, tipo, mas é aquela mulher que precisa, né? Como que ela vai? Mas, coitado, mas eu tenho que pensar, vocês têm que me direcionar isso. Eu vou ter um pouquinho de dificuldade. Não, mas é isso mesmo, isso que é bacana. Olha que legal que você falou. Você tem alguns pensamentos que já estão construídos, que você trouxe de outros lugares, que você trouxe de fora, e agora esses pensamentos eles batem de frente com os conceitos que estão na palavra. E por que eu acho isso maravilhoso? Porque, primeiro, significa que você está olhando para a palavra da forma correta. Porque olha só, se você estivesse ouvindo a palavra de uma forma onde a palavra não estivesse te confrontando, então das duas uma, ou você já estaria vivendo uma vida reta diante de Deus. Obviamente não estou dizendo aqui que você não está vivendo uma vida reta diante de Deus, me entenda. Estou dizendo que a gente traz conceitos do mundo, né? Ou você estaria aprendendo um evangelho light, né? Um evangelho meio fácil, relativista, que não te confronta, que não... E a gente percebe que não, a gente percebe que a gente está caminhando, porque eu também sou confrontado. Todas essas... A gente já conversou bastante sobre isso no particular, né? Poxa, mas... E na situação assim assado, como é que Deus pensa sobre isso? Isso aqui não faz muito sentido, por causa disso, daquilo. A gente tem esses pensamentos, mas a gente vai confrontando isso com o Evangelho e Deus vai nos dando graça para ganhar aí um novo entendimento da coisa, né? Mais alguém? Oi, Gabriel. Oi, Black. Fala aí, mano. Pegando carona no que... É Jennifer, né? O nome da moça que falou agora, né? Pegando carona no que ela disse, né? O conceito, né, do sistema, do mundo, é algo tão sujo, é algo tão literalmente desgraçado, apartado da graça de Deus, que algumas afirmações que nós fazemos, ou pelo menos deveríamos fazer, no meio cristão, no meio do cristianismo, no meio evangélico, por assim dizer, hoje em dia é ofensivo, né, cara? Porque se você vira pegando carona nisso que a Jennifer disse, olha que interessante, né, Jennifer? Dá para piorar as suas frases, porque se você vira para alguém e fala assim, olha, o lugar da mulher não é onde ela quer. Cara, é um absurdo você falar isso. O lugar do homem não é onde ele quer. É um absurdo, porque Deus ele chamou homens e mulheres para atuarem em posições diferentes. São inteligências diferentes, capacidades diferentes, qualificações diferentes, são dons diferentes, são movimentos diferentes que todos colaboram e corroboram para acertar o alvo. Mas só que o sistema, o mundo, está tão sujo e corrompido que você não consegue terminar a frase. Porque se eu falo essa frase em qualquer outro ambiente, em um ônibus, na rua, para vizinhança, no metrô, cara, eu já tomei 8 cabadas de vassoura, 5 chute, 4 sapatadas e 8 bolsadas. Então, assim, é uma loucura. É de fato uma loucura, porque você vê, a frase fala de homem e fala de mulher. Mas só que o que vai ficar na cabeça? Não, é a mulher, pô, o cara é machista. E para você ter ideia, o antônimo de machismo não é o feminismo, né? Muito pelo contrário. Querem utilizar de um movimento com, sendo bem sincero, até boas intenções, mas só que eles esquecem da frase que a boa intenção, é uma conta, né? A boa intenção, sinalzinho de mais, falta de preparo é igual a fracasso, né? E é muito interessante, eu estou bem curioso para quando chegarmos nessas aulas aí, foi muito bacana, e é isso, Gabriel, deu show aí, Pastor Carlos também, poxa, tem o meu respeito já faz tempo já, né? Esse homem aí, ele é de verdade mesmo. Louvado seja Deus por esse momento. Não, cara, que legal. E eu sei que você estuda bastante coisa nesse aspecto e com certeza você vai poder contribuir bastante com a gente, né? Essa questão de feminismo. Tem uma questão também de
desses vícios, né, como pornografia, por exemplo, que eu sei que você já estudou bastante também. Você tem muita coisa para compartilhar com a gente aqui. Eu sempre falei para você, não é só ministério infantil não, cara. Tenho certeza que você tem muito a contribuir com a gente aqui. E que legal. Eu tô ansioso para chegar essa aula de feminismo aí, cara. A gente já vem com... A Jennifer vai vir com um porrete na mão já. Ai, gente. E a gente vai caminhar junto. Olha, são 10 horas, precisamos terminar. Vamos encerrar, então. Eu vou enviar para vocês lá no grupo esse material, tá bom? Que eu mostrei para vocês aqui rapidamente. Para vocês darem uma lida, é da primeira aula. Na próxima aula, talvez eu consiga enviar para vocês o material antes da gente ter a aula, para vocês se prepararem um pouco melhor. E aí a gente segue. Mas eu queria, antes de pedir para o pastor Carlos orar novamente, eu queria já agradecer vocês pelo tempo de vocês. Eu estou vendo aqui que tem 22 pessoas conectadas. No meio da aula eu vi que tinha 24. E de 24 para 22 agora, isso é espetacular. A gente ter perdido só 2 pessoas. Obrigado mesmo, gente. Eu sei que foi uma aula extensa, onde vocês não tinham outro recurso, né? Não deu certo o recurso que eu pensei, então era só a nossa cara falando. Eu sei que é cansativo isso, mas eu queria agradecer vocês. Obrigado, viu? Pastor, ora para a gente encerrar. Amém. Vamos orar. Obrigado, Gabriel. Amado Senhor Deus, nós entendemos hoje que o Senhor tem algo importantíssimo a ministrar a nós a respeito da família e onde nós estamos dispostos a aprender os valores na sua ordem correta da cronologia a qual o Senhor espera de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Gabriel, que separa o seu tempo, doa o seu tempo, não só para ministrar, mas também para compilar o conteúdo que está sendo ministrado na vida dessas famílias. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor adentre a cada casa, a cada família, a cada indivíduo, a cada pessoa que está aqui presente e aqueles que não puderam participar conosco. Que o Senhor possa estar estruturando, Senhor, a família, possa estar limpando a nossa mente da sujeira que o mundo tem lançado sobre nós, das influências, das falsas doutrinas, com falsos conceitos, e através dessas aulas o Senhor possa estar tirando as escamas dos nossos olhos, limpando o nosso coração e a nossa mente para aprender segundo as Escrituras, Pai. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. Dá-nos entendimento, Senhor, ao longo destas aulas, que nós possamos sair ricos de informações e praticá-las. Ajuda-nos, assim como a Jess colocou, a nos disciplinar para conseguir, ó Deus, atender aquilo que nos é dado, aquilo que nos é exigido, mas atender com prazer, sabendo que estamos agradando primeiramente ao Senhor, Pai. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. E aqueles irmãos que estão em dificuldade no casamento, que o Senhor possa estar já entrando com uma ação poderosa e sobrenatural da parte do Senhor na vida, no casamento de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja à frente, enchendo-nos do teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E eu, assim, quero, como ministro do teu evangelho, como sacerdote, Pai, abençoar a tua igreja, Senhor, porque esta é a tua igreja, Senhor. Abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que não nos falte a sua graça, a tua bondade, a tua proteção e o teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Pastor, obrigado, viu? Pelo seu tempo, pela sua participação. E obrigado, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus.